Olá! E a questão de hoje é a seguinte: fazer um programa que leia 10 valores reais via teclado e armazene em um vetor. Em seguida, verifique se existe algum elemento maior do que 50, escrevendo na tela as posições onde se encontram no vetor estes elementos maiores que 50. Como por exemplo, um vetor A. Temos aqui as posições de 0 a 9, que abrigam 10 elementos. E nas posições 2, 7 e 9 constam os elementos maiores que 50. Então, no nosso programa, teremos lá um vetor com 10 posições que será preenchido pelo usuário, que irá digitar os números através do teclado. Vamos lá. Novo projeto, Java, aplicação Java. Próximo. Nome do projeto, listagem de números. Vamos tirar a seleção para a criação da classe principal. Finalizar. Dentro da pasta pacote de código fontes, encontramos um pacote default em cinza. Selecionamos ele, botão direito, novo, form jframe, nome da classe, interface. Vamos agora criar o nosso programa ao colocar aqui um painel, botão direito sobre esse painel, podemos adicionar uma propriedade, vamos adicionar uma propriedade a ele, de borda, seleciona aqui ó, borda. Eu gosto dessa borda com título, e aí o título, eu clico aqui ó, e vou colocar entrada de dados. Podemos agora também colocar a cor dessa borda. Eu gosto dessa cor que fica aqui. A fonte. Não gosto do jeito que tá. Ok. Podemos mexer no background desse painel, trocar a cor do fundo. Só que não, aqui eu vou deixar do jeito que tá. E eu vou colocar um outro painel aqui embaixo. Borda com título. Coloquei o nome listagem. Para entrada de dados, eu vou colocar um texto só para guiar o usuário. Um texto é um label, então clica aqui em label, arrasta até aqui, ó, JLabel1 é um texto que ele vem padrão. Botão direito, editar texto. Digite um número, 2 pontos. Vamos agora colocar um campo de texto para que o usuário consiga digitar o número. É no campo de texto que o usuário vai digitar os números. Então aqui ó, campo de texto, seleciona, arrasta. O campo de texto é criado pela classe JTextField. E esse nome que vem aqui, ó, JTextField1, é o nome dado à variável que vai controlar esse campo de texto. Botão direito de editar texto, vou só apagar aqui o que vem nele. Mas aqui, ó, lá em código fonte, na área de código fonte, vou só apagar esses comentários para ficar um pouco mais legível. Pronto. E aqui, ó, depois do main, ficam declaradas variáveis referente aos elementos gráficos que a gente arrastou lá na frente. Ou a variável jpendal1, jpendal2 se refere a este painel que a gente colocou, ó, entrada de dados e listagem. A variável jlabel1 é referente a este texto que a gente colocou aqui. E a variável jtextfield1 é referente a este campo de texto, JTextField, que a gente colocou aqui. E a listagem, nós vamos procurar algum elemento que mostre. Dentro da paleta AWT,
tem um componente chamado listar. Ó, dentro da paleta AWT tem um listar. Pego, coloco aqui. Clica aqui fora, ó, nesse painel listagem. Botão direito, propriedades. Vou trocar o nome dessa borda. Propriedades, borda. Clico aqui nesses 3 pontos. Vou colocar o nome como listagem das posições dos números maiores que 50. Neste programa a gente vai trabalhar com o Enter. O usuário vai digitar aqui no campo de texto, correto? Vou colocar aqui para executar, só para a gente ver como é que vai ficar. Esta é a nossa aplicação. O que a gente quer? Que o usuário digite um número, 50, e quando apertar Enter, vai salvando. Perceba que quando o usuário termina de digitar e apertar Enter, ele está apertando Enter onde? Dentro do campo de texto. Então vai ser aqui dentro do campo de texto que nós vamos colocar um evento que é um action performed. Pronto, ó. A nossa variável referente ao campo de texto é o jtextfield1. Então por isso que foi criado aqui, ó, jtextfield1 mais o nome do evento, que é action performed. Dentro desse método, dentro dessa função, a gente vai colocar o que a gente quer. O que é que a gente quer? Pegar o valor digitado e salvar dentro do vetor, enquanto tiver espaço no vetor, correto? Então vamos fazer o seguinte. Aqui em cima, como uma variável global, nós vamos criar o nosso vetor com 10 posições, que vai guardar números. Então o tipo do vetor é do tipo inteiro. Chamar o nosso vetor de vetor, aí abre e fecha colchetes, igual o new int, abre colchetes, 10. Pronto, criamos o nosso vetor de 10 posições como o nosso programa pediu. Vamos criar uma variável chamada índice, que vai começar do 0, que vai ser igual a 0. O índice vai ser as posições no vetor que a gente vai guardar cada elemento. Vamos agora pegar o número digitado no campo de texto. Tudo que é digitado no campo de texto é uma string. Então a gente vai criar uma variável do tipo string para salvar o que foi digitado no campo de texto. O método getText é o método responsável por pegar o valor digitado no campo de texto. Então, com o valor, quando você digita lá 50, o que é salvo nessa variável valor do tipo string é algo assim, ó, aspas duplas, 50. A gente vai precisar transformar esse valor em string, em formato de string, em um valor numérico. Para isso, a gente vai precisar, então, converter essa string que a gente pega. Então vamos criar uma variável chamada int do tipo número, que vai ser igual a o método parseInt. É o método responsável por transformar uma string em um valor do tipo inteiro. Então nesse caso aqui, após a conversão, esse 50 que estava com aspas duplas vira o valor 50. Isso é só um exemplo. O número que está com aspas duplas vai virar um número do tipo inteiro. Agora a gente precisa salvar esse número que foi digitado em uma das posições do vetor. Vetor na posição do índice vai receber o número digitado. Só que a gente tem que atualizar agora o que? O valor do índice
Já salvamos na posição 0. Vetor na posição 0 já recebeu um número. Vamos dizer que foi 50. Então é como se na posição 0 do vetor estivesse salvo o número 50, por exemplo. Agora a gente tem que atualizar o valor do índice, para que o índice faça referência à próxima posição do vetor. Só que lembre-se, o vetor só pode chegar até o valor 9, ou seja, enquanto o índice for menor que 10. Então, se Então, se o índice for menor que 10, a gente vai somar mais 1 ao valor do índice para que o índice avance na posição do vetor. Significa que as 10 posições do vetor já estão cheias. A gente vai cair no else. O else é que vai mostrar ao usuário uma tela, uma mensagem. Nessa mensagem vai aparecer vetor cheio. Este terceiro parâmetro é o título da tela. E este quarto parâmetro é o símbolo que vai aparecer ao lado da mensagem. Neste caso, um símbolo de erro message. Só que para utilizarmos esta tela de mensagem da classe JOptionPane, a gente vai precisar importar aqui em cima. Import javax.swing.jOptionPane, JO maiúsculo e esse P do Pane aqui maiúsculo, ponto e vírgula. Mas uma coisa que a gente tem que fazer antes de atualizar o valor do índice, para que o índice faça referência à próxima marcada do vetor, a gente precisa mostrar a posição do número se esse número for maior que 50. Então, se o número for maior que 50, a gente tem que mostrar na seção abaixo a posição do número maior que 50. A lista que se encontra na seção abaixo está sendo referenciada aqui pela variável list1. Então a gente vai aqui, dentro do if list1.add o índice. Só que esse list1 ele recebe uma string, um texto. E a gente está tentando passar um número. Índice é uma variável do tipo numérica. Então a gente precisa concatenar com algum texto. Porque uma concatenação de um texto, uma concatenação é isso aqui, somar. Uma união de um texto com uma variável do tipo numérico torna isso tudo aqui em texto. Só que eu não quero que apareça nada ao lado. Então, eu apago e deixo as aspas vazias. Vamos executar o nosso programa e ver como ele está ficando. Digite o número 50. Apertei Enter. Perceba que agora eu vou precisar apagar para apertar outro número, 80. Para digitar outro número, 80. Enter. 80 é maior que 50. E a posição do 80 é o 1. Então apareceu aqui o índice 1. E eu vou ter que apagar de novo para apertar outro número, digitar outro número, 70. Aperto o Enter. 70 é maior que 50, então vai mostrar a posição do número 70, que é a posição 2. Podemos estar melhorando o nosso código. Logo após aqui esse if else, j text field 1.set text aspas duplas em branco. Após fazermos este if e este if aqui de baixo, a gente seta um texto em branco para o jtextfield1. Isso vai fazer com que o número digitado lá na caixa de texto seja apagado.
70, Enter. 50, Enter. 45, Enter. 80, Enter. Vamos agora fazer um teste com esse programa para saber se ele está fazendo tudo certinho. Irei digitar todos esses valores 15, 49, 96, 2, 7, 13 nesta mesma ordem que a questão mostrou. E na seção abaixo deverão ser mostradas as posições 2, 7 e 9. Vamos ver. E se eu forçar uma posição a mais, um número a mais? Vocês viram que deu erro. Deu erro por quê? E quando a gente digitou 87, o índice possui o valor 9. Então, seguindo o fluxo do nosso programa, quando a gente digitou 87 aqui, aí o valor 87 foi convertido para inteiro. Foi salvo o valor 87 no vetor na posição em que o índice era 9. O índice aqui era 9. Número é maior que 50? Era. Então mostrou 9 na tela. Índice é menor que 10? 9 é menor que 10. Então índice é igual a índice mais 1. Neste momento aqui, índice passou a ter o valor de 10. Foi lá, limpou o texto. Quando digitamos o valor de 100, o valor de índice aqui era 10. Então tentou ser salvo no vetor na posição 10 o valor 100. Só que não existe posição 10 dentro do vetor. Então o que a gente precisa fazer aqui é colocar um if para salvar no vetor se o índice for menor, enquanto o índice for menor que 10. Se índice for menor que 10, a gente salva. A gente vai colocar esse if aqui, ó. Se o número for maior que 50, esse if aqui, dentro do if que checa se a gente pode salvar no vetor. Dentro aqui deste if, então, se o índice for menor que 10, a gente salva número dentro do vetor. Se conseguiu salvar um número dentro do vetor e se esse número for maior que 50, aí sim a gente mostra o índice. Vamos ver agora como é que ficou a nossa aplicação. E vamos tentar passar o valor 100. Lembrando que a gente já completou as 10 posições do vetor. De 0 a 9 temos 10 posições. Vou dar Enter. Vetor cheio. Desapareceu o número. Era isso o programa de hoje. Até um próximo programa.